Vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num estudo histórico que vira do avesso muito do que se compreende sobre o Brasil colonial. Sabe aquela ideia comum de que a enorme desigualdade daquela época foi uma espécie de acidente de percurso ou uma falha do sistema? Pois é, vamos explorar exatamente o oposto disso. Como a desigualdade foi, na verdade, uma engenharia social meticulosamente desenhada para seu ideal absoluto, o projeto perfeito. E para destrinchar essa estrutura, a nossa rota de hoje passa por 6 pontos rápidos. 1. A lógica da sociedade perfeita. 2. A nova realidade demográfica. 3. A ascensão dos forros. 4. Caixeiros e a nova nobreza. 5. O peso dos privilégios. E 6. As engrenagens da desigualdade. Ponto 1. A lógica da sociedade perfeita. O antigo regime nos trópicos. Para a gente entender esse período de verdade, precisamos primeiro entrar na mentalidade daquela época. No século XVIII, ascender na vida não significava, de jeito nenhum, quebrar ou consertar o sistema. Muito pelo contrário, significava participar ativamente de uma hierarquia onde o grande objetivo da vida era ser desigual aos outros. A ideia de igualdade de direitos não fazia o menor sentido ali. A virtude estava literalmente em ser diferente, num esquema visto como natural e até divino. E isso fica cristalino numa visão muito propagada na época. A ideia de uma sociedade que via na diferença a sua própria perfeição. É um paradoxo e tanto. É uma visão de mundo onde ter uma hierarquia de classes extremamente rígida, opressora e desigual era o equivalente a ser moralmente perfeito. Dá um verdadeiro nó na nossa cabeça hoje, mas essa era a regra do jogo sobre o antigo regime nos trópicos. Avançando para o ponto 2, uma nova realidade demográfica. A explosão populacional. Quando a gente olha para a demografia, a escala dos números é simplesmente assustadora. Mais de 1.200.000 cativos foram trazidos da África para o Brasil num espaço de tempo curtíssimo, apenas entre 1801 e 1825. A imensidão dessa força do tráfico atlântico transformou completamente o perfil da colônia, forjando rapidamente uma sociedade que se tornou de forma predominante negra e mestiça. E essa explosão demográfica gerou uma dinâmica local muito complexa. Pegando a Bahia de 1810 como exemplo, mais de 78% da população era de ascendência africana. Mas o detalhe que muda toda a nossa percepção é que quase 32% dessa população já era livre. Isso força a existência de uma engrenagem social muito, mas muito mais complexa do que aquele velho binômio simplista de apenas senhores brancos e escravizados negros. E para colocar tudo isso em perspectiva, os registros mostram que as cidades do Brasil colonial operavam como verdadeiras metrópoles globais. O Rio de Janeiro e Salvador batiam de frente com cidades gigantes das Américas como a Filadélfia. Eram polos urbanos enormes, densamente povoados, fervilhando diariamente com toda essa tensão e com uma hierarquia social extremamente rígida. O que nos leva diretamente ao ponto 3, a ascensão dos forros. Mobilidade e assimilação. Aqui acontece um contraste dinâmico fascinante. De um lado, as elites coloniais olhavam para esses milhares de homens e mulheres libertos com pânico, vendo neles uma ameaça à ordem e ao sistema. Mas o que os forros fizeram na prática? Ao invés de tentar implodir esse sistema que os oprimiu, muitos deles decidiram se assimilar. Forjaram alianças estratégicas, começaram a comprar escravizados e adotaram práticas dos senhores. A meta deles era integrar o topo da pirâmide. Os dados de 1775 da Freguesia da Penha em Salvador escancaram de vez essa profunda ironia do antigo regime. Quase metade das casas da região era chefiada por negros e pardos, e, de forma ainda mais reveladora, mais de um terço desses mesmos chefes de família possuía cativos. Ou seja, entrar para o clube, fazer parte da elite e ser respeitado exigia alimentar a exata mesma engrenagem da qual eles tentavam se afastar. Chegamos então ao ponto 4. Caixeiros e a nova nobreza. Do comércio à terra. Existia uma escada de mobilidade social transatlântica que beirava o absurdo. O sujeito podia sair lá de Portugal como um simples camponês, chegar no Brasil para trabalhar como um mero caixeiro, acumular uma fortuna com o comércio puxado das Américas e depois usar esse dinheiro para literalmente comprar o seu ingresso para a nobreza da terra, casando com filhas da elite rural e virando um senhor de posses. E essa nova nobreza mercantil não estava para brincadeira. No final do século XVIII, um grupo super exclusivo de mais ou menos umas 15 firmas lá no Rio de Janeiro controlava todo o oxigênio financeiro do Centro-Sul.
Tráfico, abastecimento, linhas de crédito, os caras tinham tanto poder que simplesmente se deram ao luxo de dizer um sonoro não à criação de um banco público sugerido pelo próprio vice-rei. Tudo isso só para não perder o próprio monopólio. Surreal, não é? Mas claro que manter esse status todo cobrava um preço alto da sociedade. Ponto 5. O peso dos privilégios. Críticas ao sistema. Com o avanço das ideias do iluminismo, até mesmo os governantes começaram a perceber que essa obsessão por manter privilégios estava travando completamente o Estado. As anotações do governador da Bahia em 1775 são repletas de queixas sobre corporações inteiras que eram isentas e não pagavam um centavo de imposto. Além disso, havia quase 500 ofícios burocráticos criados do nada, só para inventar mais taxas. O resultado? O peso esmagador de sustentar esse circo inteiro caía direto nas costas da população mais pobre. E para se ter uma ideia do tamanho do problema, cerca de 7% de toda a população de Salvador na década de 1770 estava ligada ao clero. E o detalhe é que grande parte desses religiosos passava longe de uma vida simples em monastérios. Muitos viviam como verdadeiros senhores feudais, nas plantações, esbanjando regalias, o que gerou críticas pesadíssimas de autoridades como o Marquês de Valença na época. E para fechar a nossa análise, ponto 6, as engrenagens da desigualdade, o status da opressão. Tem um registro de 1781 que ilustra de forma brutal o grau dessa distorção. Basicamente, não possuir um escravizado era o atestado público de ruína total e completa humilhação. Para manter o mínimo de dignidade e não passar por um homem abjeto na rua, o sujeito era obrigado pelas convenções sociais a desfilar com uma comitiva, exigindo pelo menos 2 pessoas escravizadas só para carregar sua cadeira. Em resumo, o sistema era assustadoramente inteligente na sua própria perversidade. A escravidão ia muito além de ser só uma base econômica. Ela funcionava como a engrenagem definitiva para garantir status. Era moeda obrigatória para qualquer tipo de respeito no antigo regime. Se alguém quisesse vencer na vida e ser visto como gente, tinha que, inevitavelmente, se tornar um mantenedor da opressão alheia. E à medida que a gente amarra os pontos desse estudo, fica no ar uma pergunta inescapável. Se o próprio DNA histórico da fundação dessa sociedade foi meticulosamente pensado, não para combater a desigualdade, mas para premiá-la e considerá-la perfeição absoluta, por quanto tempo os ecos invisíveis dessa estrutura continuam a moldar as dinâmicas de poder e os privilégios que a gente enxerga hoje? Fica aí a reflexão. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até nossa próxima análise.